começava a trabalhar para mudar a história de opressão, de miséria, de escravidão que havia aqui no Brasil. Meus irmãos, até esse tempo, só se registrava uma criança no Brasil se fosse na Igreja Católica. Só se fazia um casamento se fosse na Igreja Católica. Só se registrava um óbito se fosse na Igreja Católica. Só sepultava alguém se fosse num cemitério católico no pátio da igreja. Não tinha cemitério público. O primeiro a lutar por um cemitério público no Brasil foi Simonton, que chegou aqui na década de 50 do século XIX, e ele lutou para que tivesse um cemitério público no Brasil. Foi o primeiro cemitério não católico do Brasil, foi naqueles anos. Aí começou-se então a ter uma abertura, um mínimo de dignidade para os protestantes aqui no Brasil. Aí vem em 1889 a proclamação da República, vem a separação entre a Igreja e o Estado, e em 1891 vem a primeira Constituição Republicana. E na primeira Constituição Republicana, aí agora já foi decretado pela Constituição a liberdade religiosa no Brasil. Aí não tinha mais religião oficial no Brasil, aí se abriu definitivamente as portas para a pregação do Evangelho salvífico em nosso país. No século XIX, as igrejas históricas fizeram um trabalho muito grande aqui no Brasil. Igreja anglicana também merece ser citada. Igreja metodista também merece ser citada. E essa abertura, essa primeira fase do protestantismo no Brasil, é chamada de protestantismo de migração. Quando o evangelho veio pelos imigrantes. E as colônias que foram implantadas aqui eram assistidas pelos obreiros. Os missionários que vieram a esse tempo, vieram mais para atender as colônias europeias que estavam aqui. Mas Deus estava fazendo um grande movimento no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e esse movimento ia chegar no Brasil. E então, quando começa o século XX, no raiar do século XX, em 1910, Deus então, pelo Espírito Santo, que já foi falado aqui, que trabalhou no Antigo Testamento, que trabalha no Novo, incomodou 2 jovens suecos, que estavam nos Estados Unidos, que haviam recebido o mesmo avivamento da Rua Azusa, e eles então vieram então ao Brasil, e chegaram aqui para pregar o Evangelho Pentecostal. Aí então começa a história do pentecostalismo aqui no Brasil, e em 1911 surge a Igreja Missão de Fé Apostólica, que depois seria chamada de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que agora no ano que vem vai completar 100 anos, é Deus agindo no resgate da história do Brasil, e nestes 100 anos, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas nesse Brasil, têm sido alcançados pelo Evangelho. A chama pentecostal tem varrido esse país de norte a sul, de leste a oeste. Não há cidade neste Brasil que não tenha uma igreja evangélica Assembleia de Deus pregando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e que em breve vai vir e nos arrebatar e nos levar para os céus. Você pode bem dizer ao Senhor, porque o Senhor Deus trabalha na história. O nosso Deus trabalha na história, não tem barreira para o nosso Deus, porque Ele mesmo disse assim: operando eu, quem impedirá? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas analise como que as questões históricas, políticas, estão literalmente ligadas à história da igreja. Estudar a história da América Latina, que hoje está vivendo uma grande ameaça, que é a ressurreição da cultura inca, da cultura maia, da cultura asteca, todo mundo sombrio, oculto das trevas, que oficialmente se pretende trazer para esse continente, não é só o Brasil, oficialmente, inclusive financiado com recursos públicos, como uma cultura e algo como se fosse intocável, e a igreja tem que estar alerta para esse movimento que está ocorrendo hoje, sobretudo aqui na América Latina e nos países do Caribe. Mas deixa eu dar outros exemplos de como que as questões políticas têm influência direta na vida da igreja. As influências do período da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Os países que aceitaram o domínio russo ou a influência russa se tornaram países comunistas, países ateus. Os países que aceitaram a influência norte-americana se tornaram países democráticos e países abertos ao cristianismo.
Um exemplo clássico disso é o que aconteceu na Península Coreana, com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, o país de regime comunista mais fechado do mundo, onde a igreja mais sofre no mundo, Coreia do Norte. Do lado da Coreia do Norte, a Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, uma das igrejas mais florescentes do mundo. Por quê? Porque o regime político norte-coreano é comunista, é fechado, é autoritário e antidemocrático. O regime comunista do país vizinho é um regime democrático, aberto à pregação. Lá está o pastor David Yong-cho, pregando o evangelho. E a igreja cresceu nas últimas décadas de uma maneira maravilhosa naquele país. Presidente sul-coreano, um presbiteriano. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, norte-coreano, uma pessoa extremamente conservadora e de princípios. Então veja como uma questão política, mas irmão, mas isso interfere? Claro. Quando Jesus mandou os discípulos pregarem, vocês vão pregar. A cidade que vocês forem rejeitados, deixa essa cidade aí e vá para outra. Porque, irmão, se o país não abrir o coração, as portas para o evangelho, a palavra vai ser pregada em outro lugar, mas ela vai continuar sendo pregada. Então o país precisa abrir a porta para o evangelho, sim. Porque o nosso Deus, Ele não invade. Quantos que sofreram, que perderam inclusive a vida, para que o evangelho chegasse atrás das correntes, das cortinas de ferro, no leste europeu, sobretudo, por causa da dificuldade de abertura de pregação do evangelho. Então nós estamos num país livre pela graça de Deus. Tentaram trazer o comunismo para cá nos anos 60, mas graças a Deus não veio o comunismo para cá. Foi para Cuba, e lá está uma ilha falida e sem praticamente pregação alguma do evangelho verdadeiro. Uma ilha cheia de misticismo. Mas o Senhor tem tido misericórdia do Brasil. E no Brasil ainda existe liberdade para se pregar o evangelho. Só que não se esqueça, de 30 anos para cá, existe um movimento político para mudar essa situação aqui no Brasil. E essa última década, sobretudo, ele tem sido intensificado, para que se tente institucionalizar tudo o que a igreja é contra, e inclusive para proibir que a igreja continue pregando que pecado é pecado. Mas nós temos que ter uma postura, primeiro uma postura espiritual, de entrar na presença de Deus e pedir que Deus continue tendo misericórdia do Brasil. Mas nós temos que ter também uma postura como cidadãos que nós somos, porque nós somos igreja, mas nós somos cidadão aqui dessa terra também. Nós somos cidadão do céu, mas nós temos voz, temos direito aqui nessa nação. E enquanto cidadão dessa nação, nós temos que, como profeta, bradar e continuar dizendo: o que é pecado, o que não agrada a Deus, não agrada a Deus, e nós não vamos aceitar que seja dito e feito o contrário. Mas deixa eu dizer aos irmãos, que muitos não pensam